Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz, vendo todas essas confusões lá na Ucrânia, né? Como é bom a gente estar em paz, adorando a Deus, trabalhando. Às vezes a gente não percebe a mão de Deus nas coisas simples, né? Temos que ser muito agradecido. Muitas vezes a gente acha que a coisa não pode piorar. Estamos muito enganados. Pode piorar e piorar bastante. Então sempre temos que agradecer a Deus por estarmos comendo o nosso pão sossegadamente. Como de costume, vamos salmodiar Salmo 121, Salmo 119, versículo 121. Diz assim a palavra do Senhor: Fiz juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Fica por fiador do teu servo para o bem. Não deixes que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça. Usa com o teu servo segundo a tua benignidade e ensina-me os teus estatutos. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Por isso, amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Por isso, estimo todos os teus preceitos acerca de tudo, como retos, e odeio toda falsa vereda. Maravilhosos são os teus testemunhos. Portanto, a minha alma os guarda. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Abri a minha boca e respirarei, pois que desejei os teus mandamentos. Olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus estatutos. Rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo fluir do Espírito Santo em nós. Obrigado, porque é o Senhor e o teu braço forte que nos mantém no caminho. Senhor, nossa oração é que nós possamos estar sempre te adorando, com um coração correto, um coração puro, um coração onde de verdade o Senhor seja sempre o primeiro. Senhor, que possamos glorificar o teu nome e te adorar em espírito e em verdade. Sê conosco, capacita a tua igreja na tua obra, Pai. Mantém-nos com o coração em ti. Não permita, Senhor, que nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Sê conosco e seja glorificado através da nossa vida. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Vamos ao nosso texto base, Juízes, capítulo 20. Estamos chegando no final do livro de Juízes, pela graça de Deus. Esse livro tão importante, esse livro tão atual. Juízes 20. Versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã, e acamparam-se contra Gibeá. Até aqui. Vamos orar. Senhor, eu oro pela tua palavra, principalmente pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que o Senhor venha nos dando entendimento, sabedoria, que o Senhor venha nos revelando os teus altos caminhos e nos ensinando através da tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja, a narrativa aqui continua, o que aconteceu. Relembrando os irmãos, o levita estava em viagem, se dormiu na cidade de Gibeá, foi acolhido por um senhor que era da terra de Efraim,
mas morava em Gibeá. E aí o que acontece? Durante a noite, alguns homens malignos, filhos de Belial, cercam a casa e querem ter relações sexuais com o levita. Aí o dono da casa intervém, conforme o costume da época, ele oferece a concubina e a sua filha. Só que num ímpeto, o levita, não sabemos porquê, ele coloca a sua concubina para fora de casa. Como eu falei, tratando ela como um lixo. Entendeu? E ela é abusada sexualmente durante toda a noite. E ela vem a falecer no dia seguinte. Acontecendo isso, o levita resolve fazer algo extremamente escandaloso, principalmente para os padrões judaicos. Ele parte o corpo dela em 12 pedaços e espalha nas tribos de Israel, querendo provocar uma vingança. Qual que é o alvo do levita? O alvo do levita é vingança. Agora, o que acontece? Quando ele é procurado pelas tribos de Israel, acontece uma sequência de erros. Primeiramente, veja, eu não posso resolver nenhum tipo de problema sem me apartar do princípio cristão. Então, por exemplo, o que o levita fez em relação ao corpo da concubina foi terrível. Jamais ele poderia fazer aquilo. Para nós que somos de uma herança judaico-cristã, o cuidado com o corpo no sepultamento é algo nobre. Até quando vai se fazer uma cremação, que nos dias de hoje acontece, existe um velório, existe um luto. No caso, nós evangélicos, existe um culto fúnebre, entendeu? Aquela pessoa, existe uma cerimônia, todo um respeito, todo um ambiente que cerca o sepultamento. E veja, isso nós aprendemos com a Bíblia. Isso vem desde essa época. E por que eu falo que sempre que nós vamos resolver um problema, nós vamos ter um foco na palavra de Deus? Primeira coisa, você não vê na narrativa que o velhinho lá da cidade de Efraim foi consultado. Ele foi testemunho ocular do que aconteceu. O fato de não consultarem o velho que deu abrigo permitiu ao levita mentir. O levita ocultou que foi ele que colocou a concubina para fora. O levita mentiu dizendo que a cidade queria matar ele. E o levita mentiu dizendo que foi a cidade toda. Esse foi o primeiro erro. Segundo erro que nós vemos, Israel tinha que ir para a palavra fala para você consultar os anciãos, você ter testemunhas. Todo negócio em Israel tinha que haver o testemunho de 2 pessoas. Essa é a lei de Moisés. Para vocês terem uma ideia, isso é tão sério que para mim ter uma doutrina bíblica, eu preciso de 2 textos claros para mim passar a ter uma doutrina bíblica. Entendeu? Da onde vem essa história de 2 textos? Vem lá da antiga aliança, que exigia 2 testemunhas. Entendeu? Então nós percebemos todo mundo agindo de maneira apartada de Deus. Sempre que eu agir longe dos princípios de Deus, vai haver um resultado: corrupção. Vai haver um resultado: bagunça. Pode ser quem for. Pode ser o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Na vida deles, quando eles agiram fora do princípio de Deus, e isso deve ter acontecido, eles tiveram problemas. Então aqui segue o primeiro alerta. Quando você for ouvir uma narrativa de alguém, liga a antena. Vamos tentar nos imaginar ouvindo a narrativa do levita. A gente chega e vai conversar. O que houve? Aí ele conta tudo aquilo. Primeira coisa que eu tenho que pensar, bom, esse camarada desobedeceu a palavra, cortando o corpo dela em pedaços e enviando. Desrespeitou. Gente, um desrespeito sério. Que mais que esse cara aprontou?
Entendeu? Quando chega alguém reclamar, entenda. Quando eu erro, não existe uma retribuição engessada, dura. Errou, aconteceu. Mas o que se planta, colhe. E normalmente quando eu tenho problemas na minha vida é porque eu desrespeitei algum princípio da palavra de Deus, porque é uma consequência natural. Deus não precisa nem enviar algo direto, a própria consequência do ato já por si só vai trazer problema. Então, vem uma pessoa te trazer um problema, a primeira coisa que liga a antena. Aquele problema, 90% dos casos, começou a acontecer porque alguém desrespeitou a palavra de Deus. Fique atento, peça discernimento ao Senhor. Lógico, existem coisas que você vai ouvir e não vai falar. Você vai ficar quieto. Mas depois em casa, você vai chegar para o seu marido, vai chegar para a sua esposa, vai conversar com algum irmão maduro, ou vai conversar com o pastor, ou com a esposa do pastor. Vai falar, irmã, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. A irmã não achou esquisito isso? A irmã não achou estranho? Alguma coisa não está fechando nessa história. O que acontece? Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E muitas vezes o Espírito Santo, lógico, eu vou falar isso com o maior temor, o Espírito Santo nos coloca percepções de que algo está errado. Muitas vezes eu ouço uma história e aquilo que nós temos pelo nosso ouvido é coerente. Porém, lá no fundo, eu tenho uma percepção que algo não encaixa, algo não fecha. Qual é o papel do cristão, ouvindo qualquer queixa, ouvindo qualquer história, ouvindo qualquer reclamação? Não se movimente. Busque a Deus primeiro e depois age. O que o povo de Deus aqui do livro de Juízes fez? Não buscou a Deus, não ouviu de maneira correta, não agiu de maneira bíblica, indo buscar duas testemunhas. Tudo isso emana do texto. E agiu sem consultar a Deus. Por quê? Porque no versículo 18 do capítulo, no 17 e no 18, fala que aí eles lançaram sortes para ver qual tribo ia para cima dos benjamitas, e a tribo de Judá foi sorteada. Quer dizer, gente, um erro atrás do outro. Cuidado, fica aqui um alerta. E falar para vocês, estou no meu 23º ano de fé. É muito fácil você se envolver em coisa errada dos outros. Você auxilia, você ora, você está pronto para ajudar, mas não se deixe envolver no furacão que as pessoas, desrespeitando a palavra de Deus, acabam trazendo. Busque sabedoria, busque a face do Senhor, busque a vontade de Deus, porque aí você vai ser útil para a pessoa. Isso é uma sabedoria vinda da parte de Deus. O sábio discerne o tempo e discerne o modo. Como é possível isso? Com calma. Você tem 2 ouvidos e uma boca. Esteja pronto para ouvir e seja tardio para falar. Gente, estou falando. Isso é tão real que se eu não tomar cuidado na minha vida, quando eu vou ver, falo besteira. Coisa mais fácil. Sabe? Coisa mais fácil é agir por impulso e falar às vezes coisas que não deveria. Por exemplo, no meu caso, que já sou um senhor, sou um homem maduro, o Senhor me salvou há muito tempo, sou pastor, existe uma capacitação aos pastores sobrenatural, é o que se espera, que o pastor seja temperante. Então, por exemplo, eu não cometo mais aqueles erros grosseiros.
Mas eu percebo várias situações que eu poderia ter atuado de uma maneira melhor. É um aprendizado diário, é um aprendizado semanal, é um aprendizado constante. E eu imagino que esse processo vai até o final da minha vida aqui. Da mesma forma com vocês. Agora, qual a vantagem que eu tenho? Quando eu sou tardio para falar, eu erro menos. E eu tenho tempo de pensar. E eu dou tempo para que o Espírito Santo organize os meus pensamentos, que muitas vezes, no calor da situação, meus pensamentos ficam turbulentos. E quando eu vou ver, eu erro. Gente, isso é para tudo. Em todas as áreas da vida. Área financeira, profissional, família, casamento, vida espiritual, igreja. É muito fácil a nossa mente se agitar. E em se agitando, eu acabo agindo de maneira precipitada, sem consultar Deus. Pode dar certo? Sim, pela graça de Deus, mas tem muita chance de dar errado. Pelo menos você agiu com calma. Cuidado em agir com impetuosidade. É melhor você errar pela demora do que você errar porque agiu depressa. Eu lembro, alguns anos atrás, nós fizemos um trabalho com uma pessoa. Essa pessoa se dizia satanista. Eu imagino até que ela tinha algum envolvimento. Aí uma vez a pessoa veio falar comigo, falou, queria fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu falei, olha, deixa eu orar. Aí sabe o que a pessoa falou? Porque o irmão não consegue ouvir o Espírito Santo? Na hora eu respondi, falei, não, eu preciso orar. Aí que eu orei mesmo. Sabe? Arrogante. Me afrontou. Entenda, o Espírito Santo sempre vai te levar a agir com bom senso, com sabedoria, com calma e com discernimento. Jamais o Senhor vai te levar a agir de maneira atribulada. Ele te deu uma mente. Essa mente, cada dia que passa, vai ficando mais cheia da palavra. Ao ficar cada vez mais cheia da palavra, ela vai sendo transformada. Ao ser transformada, cada vez mais ela vai agir de acordo com a palavra. Aí você está bem. Só que é lógico, gente, numa boa. Eu não quero aqui dar uma de super crente. Muitas vezes isso não é fácil. Mas se você tiver essa calma, você vai errar menos. O que já é, olha, errar menos já é uma grande coisa. Já é uma coisa enorme. Fala, nossa, Deus está agindo demais na minha vida. Agora eu consigo errar menos. Porque se a nossa natureza pecaminosa toma a frente, nós erramos. Como esse povo aqui, tudo está errado. O que está acontecendo aqui aponta diretamente para a falta da direção e da presença direta de Deus na situação. Por que motivo? Porque as pessoas se omitiram, não foram buscar Deus, foram desobedientes à palavra. É o quadro aqui. Amém? Então vamos seguir. Versículo 20. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim, e os homens de Israel ordenaram a batalha contra eles, ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram naquele dia, por terra naquele dia, 22.000 homens de Israel. Porém, esforçou-se o povo, isso é, os homens de Israel, e tornaram a ordenar peleja no lugar onde no primeiro dia tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel, e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo, tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão?
E disse o Senhor: subi contra eles. Olha que interessante. Benjamitas reuniram 26 mil homens. As tribos de Israel reuniram 400 mil homens. Só que a tribo de Judá se levantou com um grande exército. 22 mil caíram. Praticamente cada homem de Benjamim matou um homem de Judá. Aí você pergunta, você fala, mas espera aí, onde está Deus? Os filhos de Benjamim não estavam errados? Veja, os filhos de Benjamim acobertaram o erro. Qual foi o outro erro dessa história? Se os filhos de Benjamim entregam os filhos de Belial, acabou a encrenca. Resolveu o problema. Agora, eles não quiseram entregar. Erraram terrivelmente. E aí o que aconteceu? Veio a guerra. Aí o que você imagina com seus olhos carnais? Bom, veio a guerra, o exército de Israel é maior, vão matar os benjamitas. O que Deus faz? Porque Deus está por trás de todas as situações. 22 mil homens de Judá morrem. Aí você pergunta, Senhor, não entendi nada. Aí eu vou te responder, não Deus. Deveria entender tudo. Porque a grande prova que Israel está agindo de maneira maluca. Aqui tem um outro ensino, gente. Foi agir, começou da coisa errada, ora. Algumas coisas podem estar acontecendo. Primeiro, você deve estar indo numa direção que o Senhor não aprova. Segundo, às vezes a direção está correta, mas a maneira que você está fazendo está errada. Só que você, na sua obstinação, na sua teimosia, tem essa palavra em espanhol, teimosia, teimoso? Teimosa. Isso. Na sua teimosia, você está tomando uma direção diferente da que o Senhor tem. A maneira que o Senhor tem de expor isso é trazendo uma derrota. Veja, nem sempre o diabo está atrás de toda porta fechada. Muitas vezes aquela porta fechada, Deus está usando para lhe chamar a atenção de algo. Nós sabemos aqui o que está acontecendo. Veja, Israel tomou direção errada. Não consultou a Deus, foi a guerra. Primeiro dia caiu 22 mil. Aí olha que interessante, eles vão buscar Deus e perguntam, devemos ir de novo à luta? O que Deus fala? Sim, vão à luta. Vão para a segunda batalha. Olha o que vai acontecer, olha que interessante. Versículo 24. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte lhes saíram ao encontro fora de Gibeá. E derrubaram ainda por terra dos filhos de Israel mais 18 mil homens, todos os que tiravam a espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram, e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo, tornarei ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor, subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Olha que interessante. Primeira atitude de Israel, qual era o erro? Não buscar a Deus. Direção errada. Segunda atitude de Israel, buscar a Deus, mas agiram de forma errada. 18 mil caíram. 40 mil homens, 10% do exército. 1 em cada 10 homens que tinham morreu. Pagou com a vida.
Só que aí o povo, depois de levar uma paulada dessa, resolve buscar Deus. Como? Com jejum, com sacrifícios, com oração. Se humilharam diante do Senhor. Aí eu pergunto, precisava levar essa pancada? Eu não sei vocês, mas na minha vida eu já vi isso comigo. Eu já vi eu tentar fazer coisas certas, porém sem consultar qual era a maneira que Deus queria que eu fizesse. Sabe o que aconteceu? Apanhei. E apanhei bonito. E o que é mais engraçado, hoje eu olho e falo, Senhor, obrigado porque eu apanhei. É a mesma coisa quando você é disciplinado pelos seus pais. Na hora você não gosta, mas passam-se os anos, você agradece. Fala, pai, obrigado porque o senhor disciplinou. Eu lembro que uma vez aconteceu um fato na minha vida, eu nem sabia quem era Jesus. Era católico desviado. Aí o que acontece? Tinha um grande pé de mexerica na rua do lado da minha casa e o pé virava para fora. Aí começou a andar no nosso meio um camarada, olha o apelido dele, Bonitão. Como é que você vai confiar num cara chamado Bonitão? Não tem como. Está escrito aqui no peito, aqui na testa, encrenca, bagunça. Aí de repente o tal do Bonitão fala, cara, ó, vamos pegar aquelas mexericas, elas estão para fora do muro. O amigo meu falou, vocês loucos, vão vocês. E eu fiquei naquela dúvida, sabe? Os caras, vamos aí, alemão, vamos aí, alemão. Aí eu fui. Aí subiu no muro rapidinho, puxou as mexericas. De repente, quando eu virei, os 2 filhos do dono da casa atrás de mim. E o pai deles, que era juiz de menor. E eu passei uma das maiores vergonhas da minha vida. Porque eles me conheciam. Um dos rapazes olhou para mim e falou, pô Maurício, era só pedir que a gente enchia a sacola de mexerica, não precisava pegar do muro. Mas naquele dia eu percebi que aquilo aconteceu como um aviso. Poderia ter sido uma bala. Poderia ter sido um tiro. Poderia ser que no continuar daquele relacionamento viesse a acontecer algo ruim. Entendeu? O que Deus fez? Pegou 5 dedinhos, coisa mais linda, e enfiou uma bolachada na cara. Mas eita bolachada gostosa, porque no dia eu aprendi. Falei, eu não devia ter feito aquilo. Saí envergonhado, pedi perdão. Entendeu? Passado uma semana encontrei os rapazes, fui lá pedir perdão. Ele falou, desculpa, errei, não sei o quê. Precisava aquela humilhação. Então assim, cuidado, deu algo errado. Você tem a direção do Senhor? Tem. Mas não basta apenas a direção. A segunda pergunta é, Senhor, como eu vou fazer? Qual é a maneira de agir? O que o Senhor quer que eu faça agora? E aí faz da maneira de Deus. É o que está acontecendo aqui. E aí a narrativa continua. Versículo 29. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. E subiram os filhos de Israel ao 3º dia contra os filhos de Benjamim. E ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e desviaram-se da cidade e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os, como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel e outro para Gibeá pelo campo, uns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram, estão derrotados diante de nós como dantes. Porém, os filhos de Israel disseram, fujamos e desviemo-los da cidade para os caminhos. Então, todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar
e ordenaram a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar, da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se agravou. Porém, eles não sabiam que o mal lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e destruíram os filhos de Israel naquele dia. 25.100 homens de Benjamim, todos os que tiravam a espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto em Gibeá. E a emboscada se apressou, e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela, e feriu ao fio da espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazer levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel quase 30 homens, pois diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça começou a se levantar da cidade, como uma coluna. E viram-se Benjamim a olhar para trás de si. Eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viram os rostos. E os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel, para o caminho do deserto. Porém, a peleja os apertou, e os que saíram das cidades os destruíram no meio deles, e cercaram aos de Benjamim e os perseguiram, e à vontade os pisaram, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos esses sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom. Colheram ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. E todos os que caíram de Benjamim naquele dia foram 25.000 homens que tiravam a espada, todos eles homens valentes. O que aconteceu? Israel foi em direção à peleja, só que foi dividido em grupos. Um grupo atacou a cidade. No início da batalha, 30 homens de Israel começaram a ser feridos. O que o pessoal de Benjamim falou? Deus entregou na nossa mão de novo. E começaram a baixar a guarda no meio da peleja. Só que eles tiraram os benjamitas de perto da cidade de Gibeá. E quando os benjamitas se afastaram, achando que tinham ganhado, Israel foi lá e destruiu a cidade. Quando eles viram o fogo levantar da cidade, eles perceberam que o mal ia tocar eles. E aí primeiro foram feridos 18.000 homens. Depois, no caminho da fuga, foram feridos 5.000 homens. E no final da fuga, feridos mais 2.000 homens. Totalizando 25.000 de um exército de 26.000. Foi uma verdadeira chacina, uma vitória espetacular. Agora, nessa guerra aqui, tem alguns ensinos. Veja. Os benjamitas acharam que estava tendo vantagem. Quando a gente começa a ganhar algo, qual é a nossa tendência? Abaixar a guarda. Gente, cuidado com vitórias parciais. A única vitória que interessa é a vitória completa. Você tem que vencer os seus inimigos até o fim. Muitas vezes o inimigo se faz de derrotado. E você dá uma baixadinha na guarda. E o inimigo vem e manda um direto.
e você tem um nocaute. Aí você fala, mas ele estava balançando. Eu lembro de um lutador, ele chamava Sugar Ray Leonard. Esse lutador, na luta de boxe, algumas vezes ele começava a arrastar uma perna. E parecia que ele estava derrotado. O que era? Era uma jogada. Ele tinha um cruzado muito rápido e muito forte. E na primeira moleza que o adversário dava, ele derrubava. E várias lutas ele venceu quando ele estava perdendo. Gente, o nosso inimigo é astuto. O nosso inimigo conhece a nossa natureza pecaminosa. E o Senhor sempre vai trabalhar no nosso crescimento, no nosso amadurecimento. Em todas as circunstâncias você está sendo treinado. Em todas as circunstâncias você está sendo tratado. Deus é econômico. Nunca perca uma oportunidade de crescer no Senhor. Esses homens achavam que iam vencer fácil. Quando começou a luta, eles falaram, Deus entregou na mão de novo. Facinho, ganhamos, não era tão difícil assim. O que aconteceu? Foram dizimados. Homens extremamente capacitados. Pra você ter uma ideia, tinha 600 ou 700 homens que com a funda acertavam um fio de cabelo. Cavalgando. Eram guerreiros destros, homens, guerreiros de primeira categoria. Para serem derrotados, além da emboscada, foram selecionados 10.000 homens a dedo de Israel. E quando eles pensavam que eles iam ganhar, eles tiveram que fugir. Tiveram sua cidade queimada e foram dizimados. Gente, cuidado, você está começando a obter vitória. Amém. Se alegre, fique feliz, mas seja prudente. A guerra não acabou, a batalha não acabou. Como nós brincamos no futebol, o jogo só termina quando acaba. Isso é uma verdade. Quantas pessoas cristãs ficam no meio do caminho da vitória, em vitórias parciais. Nós vimos isso no mesmo livro de Juízes. Quando nós começamos a estudar Juízes, as tribos foram conquistando em vitórias parciais. Mas a terra tinha sido dada a eles. Então eu tenho que entender que a bênção completa está na vitória completa. Vá na força do Senhor, na estratégia do Senhor e vença os seus inimigos até o fim. Deus não tem bênção completa para quem não vai até o fim. Isso é em todas as áreas. Porque é o seguinte, se você deixar um pouquinho do seu inimigo vivo, de tempos em tempos, ele vai vir dar um chute na porta, para ver se a porta está aberta. E se a hora que ele der um cutucão na porta, a porta abrir, você vai ter um problema. Eu já vi muita gente cair no mesmo erro, que ela achava que tinha resolvido, e não tinha. Não vigiou, não foi até o fim, não completou o processo. Não cumpriu o propósito completo. O que aconteceu? Teve problema. É o que nós aprendemos aqui. Só que o problema aqui para Benjamim foi irremediável. Foram dizimados. Numa batalha que era muito difícil ser perdida por eles. Olha que interessante. Muito próximo da época que Moisés era vivo. Finéias, o sacerdote, era neto ou bisneto de Arão.
Lembra que eu falei que o livro de Juízes, a cronologia muda? Isso aqui aconteceu muito perto da época da tomada da Terra Prometida. E já aconteceu essa bagunça toda. Essa desobediência toda. Percebe o que está à nossa volta? Nós temos promessas de Deus, de que Ele vai nos levar até o fim. Nós temos garantia de que se você nasceu de novo, você é salvo. Só que assim, gente, a Bíblia é recheada de alerta. Vigiai, permanecei até o fim, completai a carreira, esforçai-vos, desenvolvei a vossa salvação. Entenderam? Essas advertências são reais, entenda. Existe uma advertência falando da apostasia. A apostasia é um perigo real. Se você não vigiar, você pode se afastar dos caminhos do Senhor. E vai ser duramente disciplinado, podendo até morrer e ser recolhido por Deus. O que 1 Coríntios 11 fala? Porque vocês tomam ceia indignamente, muitos estão fracos e doentes, e muitos já dormiram. Deus recolheu. Não brinque com a apostasia. Para de fazer as coisas meia boca, pela metade. Vá até o fim. Entendeu? Nós somos uma geração que é tudo meia boca. Esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é buscar fazer tudo correto. Existe um termo aqui no Brasil chamado gambiarra. Gambiarra é amarrar arame, pregar o prego, sabe? Não fazem isso na Venezuela, imagina, só aqui no Brasil. Gente, não tem arame amarrado. Arame amarrado é quando o para-choque do carro cai, lá no meio da estrada. Aí você amarra para chegar em casa. E Deus abençoa. O problema é que eu quero pegar o arame que amarrou o para-choque para chegar em casa e quero usar o carro com o para-choque amarrado. Lógico, eu posso estar sem dinheiro, acontece, mas entenda o exemplo que eu estou dando. Existem situações na sua vida que elas são momentâneas. Mas na primeira oportunidade você corrige ela certo. Aí está tudo bem. Amém? Amém? Vamos mais um pouquinho. Opa, deixa eu pôr uma água aqui. Versículo 47. Lemos um parágrafo enorme. Versículo 47 diz assim: porém, 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom, e ficaram na penha de Rimom 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram ao fio de espada, desde os homens da cidade aos animais, até a tudo que se achava, como também todas as cidades, quantas acharam, puseram fogo. Olha o que aconteceu. 600 homens fogem para o deserto, escapam. As tribos de Israel param de perseguir. Voltam para Benjamim. Passam tudo a fio de espada. E queimam todas as cidades. Dizimaram Benjamim. Quem ficou da poderosa tribo de Benjamim? 600 homens escondidos numa caverna do deserto. Só. Deus riscou com raiz e tudo. Ô pastor, mas não foi as tribos de Israel? Sim, mas aconteceu porque Deus autorizou, pô. Acorda, não seja inocente. Deus podia fazer qualquer coisa para aquilo não acontecer, e aconteceu. Queimou tudo, arrancou tudo. Veja, não era melhor ter entregado os homens? Não era muito mais fácil? Morreriam ali o quê? 10 homens,
15 homens, não sabemos quanto era, mas eram poucos homens, resolvia a questão. Tirava o mal de dentro. Eles serviam de exemplo. Foram insistir no pecado, foram dizimados, destruídos. Qual foi o erro de Benjamim? Benjamim violou a concubina? Não. Benjamim ofendeu o levita, querendo abusar do levita? Não. Benjamim acobertou o mal. Aceitou aquilo que era mal dentro das suas fileiras. Lembra que eu falo? Para o mal prosperar, basta que os bons fiquem calados. Tenha sabedoria, busca tempero de Deus e com unção de Deus, não fique quieto. Entendeu? Não concorde com o mal. Seja o primeiro a falar, ó, isso aí não faço. E pula fora. Ah, porque eu vou te mandar embora. Que bom, você vai pagar os meus direitos quando? Quem paga meu salário é Deus. Quem me sustenta é Deus. Quem coloca o pão na mesa da minha família é Deus. Eu vou fazer o que é certo. Isso é o que eu estou te falando é Bíblia, tá? O que você vai fazer entre você e o Senhor? Meu papel é te mostrar o certo. Entendeu? Mas eu posso testemunhar para vocês o que eu fiz nada além da obrigação. Várias vezes na minha vida. O fato de escolher a vontade de Deus trouxe prejuízo. Trouxe encrenca. E quer saber? Não estou nem aí. Fazia de novo e pior. Glória a Deus que arrumei encrenca. E que trouxe prejuízo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Não tenha medo de fazer o certo. Vale a pena. Vale a pena. Você vai colocar a cabeça no travesseiro, vai dormir. Você vai encher de júbilo. Gente, nada além da obrigação. Mas é muito legal quando a gente faz o certo. A gente fica feliz. Que você vê, dá uma olhada aqui. Que você vê a encrenca de duas pernas, pela graça de Deus, fazendo algo certo. Amém? Amém. Vamos caminhar mais um pouquinho. Capítulo 21, mais um parágrafo longo. Ora, tinham jurado os homens de Israel em Mispá, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficou até a tarde diante de Deus. E todos levantaram sua voz e prantearam com grande pranto, e disseram: ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isso em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel? E sucedeu que, no dia seguinte, o povo, pela manhã, se levantou e edificou ali um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca de que dos que não fossem ao Senhor em Mispá, dizendo: morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Como havemos de conseguir mulheres para os que restaram deles? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulher. Olha que interessante, eles fizeram um pacto. Ninguém mais vai dar esposa para os filhos de Benjamim. O que aconteceu? Não ficou uma mulher viva. E ficaram 600 homens. Não sei se os irmãos já sabem, Deus criou Adão e Eva. Deus não criou Adão e Ivo, porque eles não podiam multiplicar. Sem mulheres, a tribo de Benjamim ia morrer. Só que é interessante, porque é o seguinte, a maneira que eles oram aqui, meio que jogaram a culpa em Deus. Tipo, como que o Senhor permitiu abrir uma brecha? Mataram todas as mulheres, passaram todo mundo a fio de espada e foram chorar depois. Só que a gente vê uma boa atitude. Ofereceram holocaustos, buscaram a Deus. Só que você percebe uma maneira extremamente carnal de resolver o problema.
Você não percebe assim aquele discernimento todo, aquela unção toda. E olha o que vai acontecer. Versículo 8. E disseram: há algumas das tribos de Israel que não subiram ao Senhor em Mispá, e eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial da Assembleia. O que aconteceu? Não sabemos porquê. A tribo de Jabes de Gileade não subiu para pelejar contra Israel, contra Benjamim. Entendeu? Só que eles fizeram um pacto. Ó, que a tribo que não subir vai morrer. Aí eu pergunto, da onde eles tiraram esse juramento? Percebe? Um abismo chama outro abismo. Tem essa palavra abismo? Abismo, entendeu? A Bíblia fala, um abismo chama outro abismo. Gente, cuidado. Como eu falei no começo do culto, se você pensa que não pode piorar, você está enganado. Pode piorar e piorar bastante. A coisa pode ficar bem feia para o seu lado. Se você não vigiar, a casa cai. E o problema vem, porque olha o que eles vão fazer aqui. Quando eles identificam que Jabes de Gileade não veio, olha o que eles vão fazer. Versículo 9. Porquanto, quando se contou o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então a Assembleia enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: ide, e ao fio da espada feri aos moradores de Jabes de Gileade, e às mulheres e aos meninos. Porém, isso é o que haveis de fazer: a todo homem e a toda mulher que se houver deitado com um homem, totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não tinham conhecido o homem, e as trouxeram ao arraial, a Siló, que estava na terra de Canaã. Olha o absurdo. Por causa de um erro, ocasionou outro erro, e agora eles destroem completamente uma cidade. E só retiram dela 400 moças virgens. Genocídio. Assassinato. Por quê? Porque não buscaram a face do Senhor. Porque nessa história aqui, o tempo todo, é todo mundo desobedecendo a Deus. Um abismo chama outro abismo, e chama outro abismo, e vai afundando. Gente, pare. Pare. Começou a agir errado, põe a cara no pó. Se humilhe diante da poderosa mão de Deus. Peça perdão. Se arrependa e mude de atitude. Pare enquanto é tempo. Tem gente que começou num pequeno problema. Quando foi ver, arregaçou, arrebentou com a vida toda. Não se esqueça disso. Um abismo chama outro abismo. Ó, dá um exemplo muito comum. Casalzinho tem uma briguinha. Aí o marido vai dormir de cara fechada com a esposa. Porque naquele caso a esposa foi muito chata. Não é o caso das irmãs aqui da igreja. Aqui não tem irmã chata. Aqui todas as irmãs são ungidas, né, Sibila? Tudo ungida. Mas nesse caso o marido foi dormir bravo. Mas veja, ele tinha razão, entre aspas, porque a irmã foi chata. Vamos dizer que a irmã desobedeceu a Bíblia, além de chata, foi desobediente à Bíblia. Aí você vai falar, o marido foi dormir de cara fechada, ele está certo. Aqui, ó. Aqui no Brasil a gente fala banana. Veja, é responsabilidade do marido, ele é o sacerdote do lar. Ir lá fazer as pazes, ir lá conversar.
A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Vírgula, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quem é o sacerdote do lar? O homem. Quem tem a responsabilidade de zelar pelo ambiente? O homem. Porque eu vou te dizer, eu já vi caso que o camarada estava certo. Ficou de cara fechada com a esposa. A esposa entrou num abismo que deu até divórcio. Acabou a família. Pastor, como? Te explico facinho. Me dá 2 dias pro caldo azedar. Me dá 1 semana pro caldo azedar. É como eu digo, mata o monstrinho enquanto ele é pequeno. Engula o seu orgulho, lembra do princípio bíblico, vá, peça perdão e faça as pazes. E zele pelo ambiente espiritual da sua casa. A mesma coisa você, esposa. Porque a Bíblia fala, a esposa sábia edifica o seu lar, porém a tola o destrói com as próprias mãos. Não pense que não pode piorar. O que eu estou querendo dizer? Percebeu que está errado? Para, arrepende, muda e começa a andar em outra direção. Antes que a coisa fique pior. É o que nós estamos aprendendo aqui. Eles estão se destruindo. É genocídio em cima de genocídio. Covardia. Mulheres, idosos, crianças sendo mortos a fio de espada, igual bicho. Amém? Capítulo 21. Ora, espera aí. Capítulo, versículo 13, desculpa. Tá, então, toda a assembleia enviou e falou aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimom, e lhes proclamou a paz. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas, e deram-lhe as mulheres que haviam guardado com vida, das mulheres de Jabes de Gileade. Porém, estas ainda não lhe bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. Olha que alegria! As 400 mulheres tiveram suas famílias dizimadas. Provavelmente seu pai e sua mãe foram mortos. Provavelmente seus irmãos foram mortos. E aí elas são pegas que nem objeto, que nem um bando de cabra. E é entregue para a tribo de Benjamim. Com a maior cara lavada. Não, vamos fazer paz. Sabe aquela história do Saul, quando foi consultar a adivinhadora? O que ele falou para ela? Tão certo como vive o Senhor. Ainda pagou a de crente. Sabe aquela pessoa que está errada, está no pecado, está fazendo errado. E se você pedir para ela fazer uma oração, vai parecer o apóstolo Paulo orando. Amado Deus e glorioso Pai, com perdão dos nossos pecados, nós humildemente viemos diante de Ti, e o cara até aqui de pecado. Com a maior cara de pau, com a maior cara lavada. Eu já vi crente mentir com a maior cara dura na minha frente. Com a maior cara lavada. Entendeu? Eu olhava para a cara do cidadão, eu não acredito. Eu tenho cara de bobo, mas não preciso ser bobo. Sabe, o cara... Sorte que eu sou crente, senão batia nele. É verdade. Levava um cola-brinco. Cola-brinco é um... Entendeu? Sabe? O cara mentindo na cara dura. Você sabe que o cara está mentindo. E com a maior cara de crente. O cara em adultério, lavado. Não, pastor, que isso? Jamais faria isso, você sabia. Só faltava ele estar com o bilhete do motel aparecendo aqui no bolso. Não, pastor, que? Não. Que Deus me livre. Você olhava para a cara do cara e falava, não acredito. Ele é maluco ou eu sou louco?
Tem alguma coisa errada. É o que essa turma está fazendo aqui. Por quê? Não se arrependeu, não buscou a Deus, fez tudo errado. Gente, eu e você temos o mesmo risco disso acontecer. Esse risco é real. Não coloque essa história como se fosse uma história boba de 3.000 anos atrás. Essa história está aqui para mim e para você abrirmos o olho do perigo de andar na desobediência das verdades bíblicas. É por isso que essa história está aqui. Meu nome e o seu nome estão aqui. Para nós aprendermos e não fazermos igual. Esse risco existe. Se não bastasse, novamente tratando mulher igual lixo. Olha o que eles vão fazer agora. Aqui é o fim da picada. Versículo 16. E disseram os anciãos da Assembleia, que faremos acerca de mulheres para os que restaram, pois foram destruídas as mulheres de Benjamim. Disseram mais, tenha Benjamim uma herança nos que restaram, e não seja destruída nenhuma tribo de Israel. Porém nós não lhes poderemos dar mulheres das vossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo, maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram, eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. E mandaram aos filhos de Benjamim, dizendo, ide e emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis aí as filhas de Siló, a dançar em rodas. Saí vós das vinhas, e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que, quando seus pais ou seus irmãos vierem a litigar conosco, nós lhe diremos, por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhes destes vós, para que agora ficasses culpados. E os filhos de Benjamim o fizeram assim, e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram, das rodas que dançavam, e foram-se e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades, e habitaram nelas. Então os filhos de Israel partiram dali, cada um para sua tribo e para sua família, e saíram dali, cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Gente, a Torá, o Pentateuco, dizia que se você sequestrasse alguém, você tinha que ser morto. O que eles propõem? Olha, nós não podemos dar nossas filhas, mas vocês fazem o seguinte, vocês vão lá e sequestram, não fomos nós que damos. Ó, o negócio é o seguinte, eu vou deixar esse pacote de ouro aqui, mas eu não posso dar o ouro para você. Mas você vem e rouba, tudo bem, ó, deixei aqui, botar uma plaquinha, ouro. Ó, eu não vou pecar, eu fiz um juramento a Deus. Não posso te ajudar, mas eu vou deixar aqui esse saco de dinheiro, você vem e pega. Quer dizer, você vai cometer um pecado pior, mas eu estou limpo. Percebe? Religião vazia, religião morta. Isso aqui é povo de Deus da antiga aliança. Apartados de tudo que é bom, de tudo que é puro, longe do Senhor, fazendo uma besteira em cima da outra. Como é que ficaram? Imagina essas moças. Que tipo de casamento gerou? Tomadas numa festa, provavelmente aqui, muitos comentaristas acham que era uma Páscoa que era comemorada aqui. Por quê?
Porque parece que elas dançavam da mesma forma que Miriam. Não existe na Bíblia nenhuma orientação para você fazer esse tipo de louvor com dança. Isso não existe. O que a gente vê no Salmo 150, que fala louvai a Deus com adufes, louvai a Deus com tambores, louvai a Deus com dança, é uma figura da literatura hebraica chamada paralelismo. O que eles fazem? Eles querem expressar uma verdade. Então, numa passagem, eles botam dois aspectos dessa verdade e logo abaixo colocam mais dois aspectos dessa verdade. Aquilo representa o todo. Um aspecto maior, entenderam? Então, não existe orientação de dança no culto a Deus. Não existe em toda a Bíblia. Isso não existe. Não tem. Mas as moças aqui, provavelmente, por uma tradição que se implantou, elas saíam a dançar nas vinhas. Essas moças foram violentamente tomadas e levadas para casa. Imagina que maravilha. Você é tomada do seio da sua família, sem saber quem é aquele homem. E violentamente é levada para casa e vira esposa do cara. Como que se sentiram os pais daquelas moças? De que maneira que eles chegaram? Olha o sapo que eles tiveram que engolir, ficou parado aqui, ó. Sabe o que é sapo? Tem sapo, né? É sapo, não sei qual, deve ter um outro nome, os animais são diferentes. Não, é sapo mesmo. Sabe, aqui no Brasil a gente tem um termo, engoliu o sapo, ficou parado aqui. Entendeu? Imagina os pais. Que tipo de casamento que gerou? Lógico que Deus pode consertar tudo, mas veja, 600 relacionamentos que começaram de uma forma completamente maluca. Qual foi o fruto? Olha que interessante. O primeiro rei de Israel, o texto fala o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel. Por que esse texto está aqui? Provavelmente quem escreveu Juízes foi o profeta Samuel. O profeta Samuel fez a transição do livro do governo dos juízes para o governo dos reis. Então ele está tentando mostrar através do livro que o governo dos juízes não funcionou. Entendeu? E que talvez um rei humano ia resolver. O que Samuel não sabia é que o único rei que pode resolver o problema do homem é o rei Jesus. É o rei divino. Porque o próprio Saul, primeiro rei de Israel, reinou 40 anos. Provavelmente entre o ano 1050 e o ano 1010 a.C. Ele reinou 40 anos. De que tribo que ele era? De Benjamim. Qual era a cidade que Saul mais protegia? Jabe-Gileade. Alguns comentaristas desconfiam que o rei Saul foi descendente de uma das mulheres que teve suas famílias mortas em Jabe-Gileade. É bem provável. Ou de uma ou de outra, porque só ficaram 600 homens. Percebe? É a maldita confiança do homem no homem. Jeremias 48:10. Maldito o homem que confia no homem. O que está falando ali? O povo de Israel estava confiando no Egito para se livrar da invasão de Nabucodonosor. O que o profeta fala? Olha, vocês podem ir para o Egito, que eu vou arrancar vocês do fundo do que for. E eles foram para o Egito. E Deus destruiu eles lá. Por quê? Porque em vez do povo confiar no braço forte do homem, o povo tinha que confiar no braço do Senhor, no arrependimento, nas coisas certas. Gente, tudo na vida cristã começa com arrependimento. Entenda, quando acontece o milagre do novo nascimento, duas coisas acontecem.
Primeira delas, primeira consequência, você vai amar a Deus. Segunda consequência, vai se arrepender. Não existe novo nascimento sem arrependimento. Novo nascimento sem arrependimento é engano e religião vazia, que não tem poder de salvar. Tem que haver mudança, tem que haver metanoia. Essa é a palavra original em grego, metanoia. Mudança de mente e de atitude. Entendeu? Resolver problema é com arrependimento. Pare de confiar em homens, como esse pessoal aqui fez. Busque sua confiança naquele que pode fazer, Jesus Cristo. Naquele que tem poder, o Deus Espírito Santo que habita em você. Você não podia estar mais equipado do que você já está. Deus habita em você, ele não podia estar mais próximo do que ele está. A questão é, qual é o seu nível de compromisso com Deus que mora em você? Até que ponto você está disposto a obedecer aquilo que Deus lhe pede, através da palavra? A que tipo de sacrifício você está disposto a fazer pelo nome de Jesus Cristo? Essa é a pergunta. A que tipo de desgaste? A que tipo de desconforto? Entenda. Vida cristã muitas vezes é renúncia. Vida cristã muitas vezes é abrir mão. Vida cristã muitas vezes é caminhar a segunda milha. Desde que você esteja no princípio da palavra. Você estando em cima da palavra, irmão, vai firme, vai fundo. Você está baseado na palavra, tem uma direção certa na palavra. Na palavra, porque tem gente que fala que tem a direção certa e aquilo vem da cabeça dele. Eu já vi gente falando para mim, meu Deus me falou que eu tenho que me divorciar. Peraí, de que Deus você está falando? Porque o meu Deus odeia o divórcio. Não deve ser o mesmo Deus. Não fechou. Entendeu? Muitas pessoas criam ídolos e dão o nome daquele ídolo de Deus da Bíblia e fazem as coisas mais estranhas, mais esquisitas e mais desobedientes em nome de um ídolo que ela criou e destroem a sua vida. E a consequência vem, e é um abismo chamando outro abismo. E não se arrependem, e não param com as suas más obras, e vão cavando, e vão cavando, e vão afundando, e vão naufragando. E o final delas é só destruição. Se nasceram de novo, são salvas? Sim. Porque veio de Deus. Só é salvo porque Deus deu. Mas serão salvas como que pelo fogo. Vida destruída. Acabou. Como o próprio rei Saul que eu falei. Foi morto, cercado pelos filisteus. O homem que se sobressaía do peito para cima, o mais bonito entre o povo. Foi morto pelo seu ajudante de armas, o seu pajem, para não cair na mão dos filisteus. Vida destruída, acabada. Por quê? Desobediência. Esses homens aqui, os que eram salvos, nós vamos estar cara a cara com eles. E nós vamos ver eles serem chamados diante de Jesus Cristo e terem suas obras julgadas. E não vai ser um dia agradável, eles vão ser salvos, porque nasceram de novo. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida. E que não aconteça conosco o mesmo tipo de erro. De nós termos a graça maravilhosa nos salvando. Nós temos o presente da salvação dado por Deus. E destruirmos a nossa vida. Porque desobedecemos, porque fomos duros.
e agimos de forma imprudente em relação às verdades do Senhor. Que ao contrário do que foi aqui no livro de Juízes, nossa confiança esteja em Jesus. Que nós humildemente possamos nos achegar sempre ao pé da cruz, em oração, em humildade, pedindo: Senhor, não me deixe errar. Senhor, me capacita. Senhor, me perdoa porque eu errei nisso. Senhor, eu não dou conta de fazer aquilo que é certo. O Senhor sabe que eu sou fraco. O Senhor sabe que eu tenho problemas. Me ajuda. Vem com a tua graça. Vem com o teu poder. Eu te amo. Eu confio em ti. Tu és o Todo-Poderoso. Capacita teu servo. Dessa maneira, que nós possamos chegar no final, como disse Paulo: combati o bom combate, guardei a fé, já estou sendo oferecido como libação, como sacrifício. Que isso possa ser uma verdade no final da nossa vida. Que nós sempre possamos andar em humildade, debaixo da mão poderosa do Senhor, nos guiando até o fim. Amém? Amém. Vamos orar? Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Senhor, o Senhor sabe as nossas dificuldades, o Senhor sabe as nossas fraquezas, o Senhor conhece os nossos erros. Que nós possamos, Senhor, através do teu poder, para que teu nome seja glorificado em nossas vidas, que nós possamos estar caminhando uma vida cristã de vitória, uma vida cristã baseada na tua palavra, cheia de graça, cheia de boas obras, cheia da tua glória e do teu poder. Senhor, que de maneira simples e na tua dependência, nós possamos te servir de todo o coração. Não permita, Senhor, que os teus filhos se desviem e se apartem da tua verdade, mas ao contrário, que guardados por ti e capacitados pelo poder do Espírito Santo, nós possamos andar em vitória, sendo agradáveis a ti em tudo, e que nós possamos estar cumprindo a carreira e combatendo o bom combate e guardando a fé. No nome de Jesus, amém.